eu divido o início do seu escritório de contabilidade. Quando você vai fazer o teu escritório de contabilidade, você tem que separar. Se você trouxe papel e caneta, você já anota. Você vai separar duas coisas extremamente importantes que eu vejo a grande maioria das pessoas querendo buscar que tipo de investimento que ela começa, somente por um desses pilares. E o primeiro pilar que você precisa entender é que você vai precisar de investimento, tanto para a atração de clientes como a parte técnica. O que é a parte técnica? Parte de sistema contábil, ferramentas, aquilo que você vai precisar. E aqui eu vou te dar aquelas ferramentas básicas, iniciais, algumas delas são até gratuitas, você vai poder utilizar. Aquelas ferramentas para você desenvolver o teu escritório contábil na parte técnica especificamente. Aqui a gente vai falar de sistema contábil, ferramentas, tudo que eu preciso. Mas uma das coisas que eu vejo muita gente pulando uma etapa de quando está começando um escritório é não se preocupar naquilo que é necessário para você, primeiro, captar clientes. Primeiro, qual que é a estrutura que eu preciso para conseguir clientes no meu escritório de contabilidade? A gente já viu em algumas aulas anteriores que a estrutura que a gente adota é a estrutura utilizando todo o poder que a internet tem. Eu te mostrei na aula de ontem que isso tem um poder incrível, como que você faz para conseguir os seus primeiros clientes. É isso que a gente vai falar, esses dois assuntos especificamente. E uma coisa que você precisa focar nesse primeiro momento, se você quer literalmente começar o teu escritório. Você tem que focar primeiro, eu sei, Eduardo, tem muita gente, Eduardo, eu quero saber qual sistema contábil eu uso. Só que quando eu vou olhar, fazer uma análise da pessoa, fazer uma análise do cliente, fazer uma análise da pessoa que está começando, ela nem cliente tem, então ela está focando muito na parte técnica e esquecendo a construção do primeiro pilar, que é clientes. Então, o primeiro passo que você precisa fazer antes de contratar sistema, antes de contratar ferramentas, é estruturar a sua captação de clientes. Esse é o primeiro passo que você deve fazer. E Eduardo, falando desse primeiro passo, como é que eu faço a atração de clientes? Você vai precisar somente de 3 coisas fundamentais aqui nessa aula de hoje que você vai anotar, que você já vai dar vida. O que é vida? Você já vai dar luz, cara e corpo para o seu escritório de contabilidade. No quesito que a gente está falando agora, atração de clientes. Então pega papel e caneta e anote. Todas essas 3 coisas que eu vou te falar, você começa a dar vida no seu escritório com um investimento menos que R$1.000, é o que eu vou te falar aqui agora. Então você já vai começar o teu escritório, você já vai dar cara para ele, você vai dar vida com um investimento muito barato, muito pequeno, nesse primeiro momento para você começar. Então a primeira coisa que você já vai ter que fazer para dar vida e dar início ao teu escritório de contabilidade, para que a gente tenha atendido 100% o quesito atração e captação de clientes. Primeiro, você já vai ter que criar as coisas básicas no seu escritório, tipo nome e identidade visual. Eduardo, preciso muito de nome e identidade visual? Sim, você vai entender no contexto que você precisa. Então, uma dica que eu já dou, evita fazer um trabalho muito amador na parte de identidade visual. O que é identidade visual, Eduardo? Pelo menos um nome e uma logomarca. Pelo menos isso você vai ter. E eu te aconselho, como um conselho de amigo aqui para você que está começando, não faça como todo mundo faz, colocar primeiro a logomarca, que a maioria dos escritórios que estão começando querem fazer, é a logomarca do Caduceu de contabilidade, né? Isso é padrão, é clássico isso. E segundo, gosta muito de pegar, não vou dar nome no meu escritório não, vou botar meu nome, por exemplo, é Eduardo, vou montar Eduardo Contabilidade. Primeiro ponto que eu te falo para isso, quando você vai utilizar, se você vai utilizar a estratégia offline, o que é a estratégia offline que a gente viu ontem? Se você vai utilizar panfleto, outdoor, visita 1 a 1, talvez isso nem vai te trazer tanto impacto. Mas se você vai utilizar a estratégia digital, que é atrair clientes utilizando desses e-mails, quando você faz uma logomarca, desculpa a palavra aqui, mas aquele Caduceu nosso é horrível, quando você faz uma logomarca pelo Caduceu, e quando você vincula o seu nome pessoal,
que você precisa entender? A maioria das pessoas que vão te contratar, talvez ela não é aquela indicação que a pessoa já te conhece há anos. Ela está te conhecendo agora. E possivelmente você já deve ter ouvido falar aquela imagem, que a primeira impressão é sempre a que fica. Então, se ele entrar já na sua empresa e ver que a sua logomarca é horrível, ver que você não tem nenhum nome especificamente de uma empresa, nem parece ser uma empresa, aquilo vai te afastar de você fechar clientes. Por quê? Porque aquilo não vai passar segurança, não vai passar profissionalismo, vai achar que você é só mais um escritório de contabilidade dos tantos que tem por aí. Então, Eduardo, eu preciso contratar uma mega agência de publicidade, gastar R$5.000 para ele desenvolver nome, logomarca. Não precisa. Você pode fazer isso. Todas as pessoas que estão junto comigo, geralmente elas gastam R$200, R$300, R$350 para fazer isso. E você tem que entender, sempre você vai ouvir eu falar isso. Eduardo, eu preciso criar o melhor nome e a melhor logomarca do mundo, especificamente? Não. Você vai partir da regra número 1. Você vai partir da regra número 1 que eu adoto para tudo na vida. E aqui para você que está começando o escritório. Feito é melhor que perfeito, e a gente começa com aquilo que você tem. Então você já tem que pensar que você já vai ter que ter esse pequeno valor de R$300, R$350 para fazer esse trabalho de identidade visual. Mesmo que ele não seja o melhor, ele não vai ser definitivo. Identidade visual, logomarca, a gente sempre vai mudando. Mas esse é o primeiro passo para dar vida ao teu escritório de contabilidade. A partir desse momento, apesar de ser um passo simples, mas você vai começar a dar vida no teu escritório. Ponto. Muitas pessoas me relatam: Eduardo, eu não tenho criatividade, não sei escolher um nome. Como que eu faço? 2 opções. Primeiro, nome. Nome é igual você dar basicamente nome no seu filho. Desde que não seja um nome que vai pejorar, o que vai estragar muito, né? O nome a gente nunca vai se acostumar de primeiro, depois a gente vai começar a se familiarizar. Agora, tem alguns detalhes. Nós mesmos não temos criatividade para nome, então você pode contratar uma pessoa que tem essa criatividade. Quem são? São profissionais de marketing que conseguem desenvolver já um nome, te ajudar você a escolher um nome para o seu escritório de contabilidade. Então, esses 2 passos iniciais, eles são fundamentais. Não há possibilidade de você, porque se você construir essa base mal feita, quando você começar o seu processo de atração de clientes, quando você começar a divulgar na internet, quando você começar a fazer as suas campanhas, e isso aqui está mal, está ruim, vai impactar lá na frente. A sua logomarca está feia, o seu nome está mal escolhido, está muito estranho o seu nome, tudo isso te impacta lá na frente. Então, o primeiro passo é, para você que está começando isso, lembra que eu falei, independente se você vai começar em casa ou independente se você vai montar uma estrutura física, isso é necessário. Passo número 1. Passo número 2, para você começar a dar vida no teu escritório, para que você consiga construir a captação de clientes de forma assertiva e de forma objetiva, aquilo que vai te trazer resultados. Quando a gente está no âmbito, vou te dar 2 exemplos. Quando a gente está no âmbito físico, que você montou a tua estrutura, você tem lá o teu escritório, você comprou, fez a decoração, você tem a mesa você tem uma mesa, você tem seu computador, você tem uma cafeteira, ou seja, você montou o seu espaço físico, especificamente. Qual que é literalmente a tua vitrine? O que é a vitrine? Aquilo que a pessoa vai chegar, que o seu cliente vai chegar e vai olhar, poxa, aqui é auxílio contábil. Então aqui tem a estrutura, aí você vai fazer a sua logomarca, você tem a sua fachada, ou seja, você tem a tua estrutura física. Isso. Quando você quer utilizar a internet para atrair clientes, você quer deixar tudo aquilo que a gente falou na aula de ontem, que nesse primeiro momento, indicação, panfleto, outdoor, você quer esquecer tudo isso, quer seguir por essa estratégia a sua vitrine, ou seja, aquilo que os seus clientes vão te ver e vão olhar para você e vai te dar a possibilidade de te entrar em contato e fechar ou não um orçamento, fechar ou não uma proposta, chama site. Site para a sua empresa de contabilidade.
Sem site, Eduardo, é possível atrair clientes pela internet? Impossível. Sem site, é impossível você atrair. Por quê? Porque como que ele vai saber que a tua empresa existe? Como que ele vai saber que o teu escritório existe? Como que ele vai ver se aquilo que ele está fechando, aquilo que ele está contratando é real? Então não há possibilidade. Eduardo, quanto que custa um site hoje? Várias opções. Regra número 1 que eu falo e priorizo. Feito sempre é melhor que perfeito. O meu primeiro site não é o site que eu tenho hoje. Já mudei 5 vezes o nosso site. Mas naquela época eu fiz um site que estava dentro do meu orçamento. E lembra da regra que a gente falou ontem do montinho montão? Se a gente for debater aqui, eu te dar a estrutura de site, tem site que você paga R$400 e tem site, por exemplo, que você paga R$10.000 para desenvolver. O nosso site, o último que a gente fez, a gente pagou R$8.000 para desenvolver. Mas, se eu te falar, desenvolve um site de R$8.000, você vai desenvolver? Claro que não, porque eu sei a situação que você está, eu sei o estágio que você está. E eu não comecei com um site de R$8.000, mas é importante você saber que vai ser e é a vitrine, porque quando você fazer a sua divulgação, você entrar na internet e as pessoas começarem a te procurar, ela não vai pegar o teu endereço e vai lá no seu endereço. Ela vai pegar o teu, olhar a tua estrutura, olhar o teu site, vai lá, algumas informações básicas necessárias que um site precisa ter para ela fechar o contrato com você. Então é importante que, mas para que você tenha condições de fazer um site muito bem feito, um site que traga resultados, você precisa do passo 1 executado, que é nome e identidade visual, porque o seu site vai refletir a sua identidade visual. Eduardo, quanto que é para desenvolver um site hoje básico? Por exemplo, as pessoas que fazem sites para a gente ter um contato mais próximo, hoje você investe menos de R$200, R$300, R$400, você já tem um site altamente capaz de trazer clientes para o teu escritório de contabilidade. Aquilo que vai te tornar você evidente. Ah, Eduardo, existe site gratuito? Existe, mas você tem que entender alguns fundamentos do site, que existe questões de navegabilidade, domínio, que não cabe aqui a gente se aprofundar. Aqui eu só quero que você anote. O segundo passo importantíssimo, se você quiser construir e começar a atrair clientes pela internet utilizando o nosso fundamento, aquilo que você aprendeu ontem junto comigo aqui, que é fazer a atração de clientes utilizando as redes sociais. Então o site ele é fundamental e necessário para você começar. E um terceiro item é um item, gente, eu trago porque é um item tão bobo, sinceramente falando, é um item tão bobo, e eu vejo não só quem está começando, mas grandes empresas, grandes escritórios cometendo, não vou dizer de erro, mas é porque talvez não conhecem a informação, não sabem do impacto que isso tem, e talvez também não usam a estratégia de atrair clientes pela internet, que acaba não fazendo isso. E algo que você, com R$20 no mês, você consegue fazer isso que eu vou te passar, que é o passo número 3, que eu só trouxe ele porque eu julgo ele muito, muito importante. E você não pode ficar sem fazer ele. Eduardo, o que é? Pensa o seguinte, quando você vamos pensar na jornada de um cliente te contratando, vendo lá a sua vitrine, que é o teu site. Lá no teu site você vai ter quais os serviços que você executa, o que você faz, qual tipo de cliente você atende, vai ter todas essas informações. Agora, quando essa pessoa vai te contratar, o que existe na internet hoje? Todas as pessoas, por essa quantidade de golpes que a gente tem pela internet, a maioria das pessoas sentem medo de ser um golpe, sentem medo de você não existir, sentem medo do seu escritório não existir. Então é comum isso. Por quê? Porque muitas vezes você vai fechar com clientes, de repente que ele nunca vai te ver, que ele nunca te viu, você está fazendo um acordo virtualmente, você está assinando um contrato com ele, você está sendo o profissional contábil dele, e pode ser que naquele primeiro momento, antes dele fechar com você, ele não vai lá saber se você existe. Existe uma possibilidade, ou seja, isso te passa uma impressão muito mais profissional, que é o quê? Que é basicamente você simplesmente tendo um e-mail profissional. Por quê? Gente, isso passa, igual eu falei no início, parece bobo, mas isso passa uma impressão
tão profissional sua que a gente aqui não está entrando no jogo para ser mais um. Estou ensinando vocês aqui a entrar no jogo a ser um escritório de contabilidade que tem resultados, porque que não tem resultados, já tem muitos por aí que não tem resultados. E quando você passa para o cliente um e-mail, por exemplo, vou dizer o e-mail nosso aqui, o meu e-mail. Meu e-mail é eduardo@auxiliocontábil.com.br, é o nome da minha empresa, Auxílio Contábil. Então, quando você passa um e-mail nessas condições, e pode ser o nome que for, o nome da sua empresa e o seu e-mail, aquela pessoa do outro lado pensa, poxa, eu estou negociando com uma empresa, essa empresa realmente existe, essa empresa tem credibilidade, essa empresa tem um e-mail profissional, essa empresa tem um site, tá vendo? São elementos que te facilitam na hora de você vender para ele, te facilita na hora de você fechar com ele, tudo isso facilita para você. Agora pensa comigo, você nunca me conhece, nunca me conheceu, a gente só falou por telefone e eu mando um e-mail assim, o meu e-mail é eduardo.auxiliocontábil@gmail.com ou @yahoo.com ou @hotmail.com, independente do serviço de e-mail, é só título de exemplo. Esses tipos de e-mail, agora se eu quiser criar um e-mail lá no Hotmail, eu crio. Então não dá tanta segurança. Pega você, 2 pessoas vai te mandar um orçamento. 2 pessoas vai te mandar um orçamento. Uma manda de um e-mail profissional de uma empresa e o outro manda de um e-mail da Hotmail. Se você não conhece os dois, eu te garanto que você vai escolher o que tem um e-mail profissional. Vamos esquecendo outros elementos, né, de preço, essas outras coisas. Mas vai te passar uma maior segurança. E sabe quanto você faz isso? Tipo, na UOL, parece que é R$20 por mês, você tem 30 contas de e-mails. Dependente, muitas vezes quando você faz o site, eles já te dão essas contas de e-mail. Mas são essas 3 coisas simples que eu estou passando para você e você deve anotar para que você simplesmente com essas 3 coisas apenas, que nisso eu te garanto não é porque eu fiz, não, eu te garanto porque vários alunos nossos já fizeram, gastam menos de R$1.000 para fazer isso. R$300 um cara te ajuda a fazer uma logomarca, R$300 a R$400, R$500 você faz um bom site de início para você começar, para você já ter presença digital e com mais R$20 por mês você tem um e-mail profissional. Isso é o kit necessário para você começar a atrair clientes no meu modelo, na minha estrutura que eu ensino, que é utilizando a internet. Somente isso, não precisa contratar uma mega agência de publicidade, não precisa pagar R$3.000 para uma empresa desenvolver teu site, não precisa assinar um pacote mensal que você vai ter que pagar R$600 por mês para ela, não, nada disso é necessário. Foca naquilo que eu estou te dizendo. Por quê? Porque eu fiz isso, várias pessoas fazem e aqui eu estou para ti. Agora, se você é rico, né? Se você tem se você tem 50 mil para começar e já quer começar grande, já quer arriscar grande, aí tudo bem. Mas aqui eu estou imaginando que você está minimizando o máximo de investimento possível. Por que eu te falo para você fazer isso? Por que eu não te falo para você fazer um site onde ele vai ranquear organicamente, com técnicas de SEO, com várias coisas que você nem entende aqui, que um cara te cobra R$5.000 para fazer isso? Porque você vai fazer e um site só por si só ele não traz resultados. Ontem eu te falei o que traz resultados, que é você já começar a fazer algumas campanhas, começar a fazer alguns anúncios, começar a colocar a sua empresa para ser vista. Então, o investimento, falando de investimento inicial para você começar, para que você consiga começar com condições para atrair clientes, é isso. Não precisa nada além disso. Somente disso, somente disso. Não inventa muita firula. Não queira reinventar a roda. Faça esses 3 itens que eu te garanto que você já vai ter resultados. Agora, Eduardo, vamos para a parte operacional. O que literalmente eu preciso para, depois que eu acertei essa parte, que estou começando a atrair clientes, estou começando a ter clientes, contratei o meu primeiro cliente, fechei o meu primeiro cliente, já estou com 2 empresas do Simples Nacional. O que eu preciso para
Agora, saindo da parte de clientes para desempenhar as rotinas do meu escritório de contabilidade. Agora, vamos dar um parênteses, vamos fechar o assunto conhecimento de clientes, de atração de clientes, e vamos entrar um pouco mais no conhecimento prático aqui, de ferramentas mais da rotina do dia a dia de um escritório de contabilidade. O que acontece? Basicamente, o que acontece? Hoje, no nosso mundo contábil, no nosso meio de contabilidade, a gente está cada vez mais nos enche de informações. Sai uma ferramenta nova, sai contabilidade digital, daqui uma hora é BPO financeiro, da outra hora é conta azul, a outra hora é Nibo, a outra hora é não sei o que, a outra hora é IOB, a outra hora é Connect, é CIEG, 31 programas que você começa a gente te ligando e você, acontece o quê? Na dúvida te dá paralisia, você para e você fica completamente perdido e não sabe o que assina, o que contrata. E para quem está começando, aí tem validador de SPED fiscal, aí tem importador que vai importar nota, cara, tem 1001 ferramentas e eu gosto de usar muitas ferramentas aqui. Mas eu estou aqui falando com vocês de pessoas que estão começando. Não é para o cara que tem 50 clientes, o cara está com outra demanda. Ele está lá já na contabilidade consultiva, ele está fazendo BPO financeiro, ele está fazendo integrações, vários tipos de integrações, porque ele já tem clientes grandes, tem clientes organizados, ou seja, tem trocentas e uma coisas aí. E aqui não, estou falando para quem está começando. Tem ali 1, 2, 5, pelo menos ali até seus primeiros 10 clientes no teu escritório de contabilidade. É isso que eu vou te falar aqui agora. O que realmente você precisa para começar? Sem gastar dinheiro desnecessário. Por quê? Todo dinheiro que eu faço você gastar desnecessário vai fazer falta lá na captação de clientes. Eu não quero que falta lá. Porque se faltar lá, você não vai atrair clientes. Se não atrair clientes, você não consegue ter um operacional, você não consegue ter clientes e o teu negócio vai quebrar, o teu escritório vai quebrar. E o que eu menos quero jamais é que o teu escritório quebre. Então, se você ainda não tem clientes, zero clientes, por onde você começa? O item 1, 2 e 3 lá acima. E sua camisa para que com 15 dias, 20 dias, 30 dias, você consiga o seu primeiro cliente. Aí, conseguiu o seu primeiro cliente, item indispensável. Sem ele, você não vai ter condições de atuar. Obviamente, é um sistema contábil. Sem ele, a gente não avança para lugar nenhum. Por quê? A gente vai ver na aula de amanhã, por exemplo, que a gente vai falar um pouco de tudo que você não aprendeu na faculdade de contabilidade. Eu vou te mostrar isso na aula de amanhã. A gente vai ver uma coisa chamada que existe obrigações acessórias, existe algumas rotinas práticas no escritório que você vai precisar fazer e precisa, por exemplo, fechar a folha de pagamento, fazer recibo de pagamento. Tudo isso precisa do quê? O nosso maior ativo, o meu maior ativo que eu tenho hoje no meu escritório de contabilidade é o quê? Sistema contábil. Aí, Eduardo, qual sistema contábil eu fecho? Qual sistema contábil eu contrato? Que tipo de sistema contábil é melhor? Aqui eu vou te falar alguns pontos que você pode avaliar na hora de contratar. Que eu sempre, toda vez que eu vou contratar algo, principalmente sistema contábil, eu avalio isso. Primeiro, segurança do sistema. Ele é um sistema conhecido, ele é um sistema que muita gente usa, ele é um sistema que tem nome, ele já está há muito tempo no mercado, porque, meu amigo, se o teu sistema der pau no seu escritório de contabilidade, você está lascado. Lascado mesmo. É o seu maior ativo, anote aí. É o seu maior ativo no teu sistema, no teu escritório, chama sistema contábil. Então ele tem que ser no mínimo um sistema confiável. Segundo ponto que eu avalio, ele vai conseguir te atender desde quando você estiver pequeno até quando você tiver um porte maior? Ah, Eduardo, eu não sei quanto que eu vou ficar grande, mas você já tem que pensar nisso. Por quê? Porque eu não queria que você fizesse uma troca de sistema, porque trocar de sistema é um parto, é um negócio muito difícil. Então, o segundo ponto que eu avaliaria se eu estivesse escolhendo um sistema contábil agora. E o terceiro ponto é, o suporte dele é menos pior que os outros? Vou falar, é menos pior porque ilusão sua achar que existe suporte perfeito. Não existe suporte perfeito. Existe suporte menos pior. Então, ele é menos pior
que os outros? Basicamente esses 3 pontos aqui. Então a minha recomendação que eu dou é, se nesses 3 quesitos, o que eu acho que está muito bem evoluído hoje, que eu conheço, que alguns dos nossos alunos utilizam, é domínio. Eu utilizo domínio há mais de 15 anos, estou extremamente satisfeito com ele, domínio. Ou você pode utilizar SCI, sistema, ou você pode utilizar o próprio sistema da Fortes. São esses 3 sistemas que eu conheço hoje, que são muito bons nesses 3 quesitos. Tem confiabilidade, tem nome, tem segurança e o suporte deles é um menos pior que o outro. Eduardo, se você falar assim, Eduardo, eu quero a sua recomendação, qual sistema você recomenda? Eu recomendo o domínio. Por quê? É um sistema que você vai começar do início com um cliente. Você pode ter 500 clientes, que é o sistema que ele vai te atender. Ah, Eduardo, sistema, suporte. Cara, todo suporte de sistema é uma novela. Todo. Não conheço nenhum. O vendedor que aí te oferecer pode até dizer que é o melhor suporte do mundo. Mas não existe, cara. Suporte, todo mundo é ruim. Não é que é ruim, é porque é difícil. Suporte é difícil mesmo. Todas as empresas têm dificuldade com suporte. Então, eu recomendo qual, Eduardo? Qual que você recomenda de olho fechado? Domínio, porque eu uso há mais de 15 anos. Inclusive, os nossos treinamentos são tudo dentro da domínio. Mas é um sistema que, hoje, salvo engano, ele é um dos maiores, é um sistema mais caro que existe hoje para contratar. Eu não tenho muito de cabeça os valores, mas o último aluno nosso que pegou um orçamento da domínio, parece que gira em torno de uns 300 e poucos reais mensais para você contratar o sistema domínio. Eduardo, não tenho 300 e poucos reais para começar agora, meu Deus, isso é muito para mim, não consigo, cara. Regra número 1 que eu falo, regra número 1 é, vou dizer, feito é melhor que perfeito, faça aquilo com que você tem. O importante é fazer. Se não tem, paciência. Agora, você fica ciente que se caso você, quando você tiver condições e precisar mudar para um sistema, estiver crescendo, você vai ter um parto ali para fazer, que é uma transição, mas também não é nada de outro mundo que você nunca vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer, mas fica ciente disso. E é um sistema que eu vejo muitos dos nossos alunos entrando e começando a utilizar, é o Calima. Agora, Eduardo, você conhece ele por dentro? Não conheço ele por dentro, mas ele é um sistema barato para início e para você, gente, eu já falei em umas lives anteriores, eu já falei isso, olha, você vai começar, possivelmente, 99% das vezes, você vai começar com empresas pequenas do Simples Nacional. Eduardo, vou começar com empresa do lucro real. Desencana, que você não vai começar com empresa do lucro real. Já expliquei trocentas vezes isso. Então, essas empresas relativamente pequenas, você não vai precisar de uma alta complexidade no início. Então, esse sistema, o Calima, ele atende apuração, atende e-social, atende folha de pagamento, atende várias outras coisas, ele te atende perfeitamente. Então, o sistema, salvo engano, 100 e poucos reais, você já começa a contratar ele, você já começa a ter ele à sua disposição e é um bom sistema para você começar, seguindo da regra aqui, feito é melhor que perfeito. Comece com o que você tem, o importante é começar. Depois, se você quiser evoluir, não gostou, quiser, depois já tem clientes, já consegue pagar 300 reais, eu evoluiria para domínio, porque é um sistema muito bom. Agora, falando ainda de sistema contábil, eu digo o seguinte, olha, é importante você começar com um sistema, talvez, em nuvem. Por que em nuvem? Porque vai te evitar, por exemplo, quando eu comecei meu escritório, eu vi uma pessoa me perguntou isso, eu comecei com Fortes. Não, eu sempre comecei com a domínio, utilizei domínio, quando eu trabalhava utilizei Mastermark, utilizei DOS, mas sempre, o meu escritório eu comecei com a domínio e estou com ele até hoje. Quando eu comecei o meu sistema, a minha empresa de contabilidade, especificamente, eu tive que fazer já uma coisa, que é comprar um bom computador para ele ser de servidor. Aí esse servidor, você tem que se preocupar com backup, porque se esse servidor cair um raio, você queimar, você perde o seu banco de dados. Ou seja, por exemplo, aqui na nossa empresa hoje, como a gente fez umas adaptações, só de servidor nosso, no break, uma paraflenagem que a gente investiu mais de quase 30 mil reais nisso. Então assim,
essa é uma facilidade hoje. Se eu não tivesse toda a minha estrutura de TI, talvez eu utilizaria em nuvem, por vários outros motivos. Eduardo, por que você não utiliza hoje? Porque o que eu vou fazer com os meus 30 mil de investimento em tecnologia que eu fiz, que ainda nesse momento não dá para eu desfazer e trocar para a nuvem. Mas você que está começando já tem a possibilidade de escolher essa opção. Então eu escolheria, não só porque você não vai precisar investir em servidor, porque um servidor custa caro, e você também não vai precisar se preocupar com backup, com essas coisas todas que você tem que se preocupar, porque se esse pau queimar, você está literalmente lascado. Então eu começaria dentro do sistema contábil nessas condições de em nuvem. Essa é a minha recomendação. Então, recapitulando, sistema contábil é item obrigatório a partir de quando? A partir de quando você tiver o seu primeiro cliente. Você já vai ter que fazer folha, apuração fiscal, apuração da folha, fechamento de folha de pagamento. Você já vai precisar de um sistema. Aí eu vejo algumas pessoas me perguntando, Eduardo, posso começar sem sistema? Eu quero economizar. Cara, não dá, cara, porque fazer uma CFIP na mão, vou te falar, é um osso tremendo. E você vai simplesmente o quê? Um tempo desnecessário. Você vai ficar louco da cabeça, você vai achar aquilo extremamente difícil onde não é. Porque você vai tentar fazer uma CFIP na mão, é um parto, é muito difícil. Agora no sistema não, você vai lá, exporta o CFIP, importa, gera folha de pagamento, gera o FGTS, é muito tranquilo. Então eu não recomendo de forma alguma ficar sem sistema contábil. Primeiro item que você precisa para executar as rotinas práticas no seu escritório. Segundo item, que é muito barato, esse é o segundo item pago, só que eu recomendo nesse exato momento de início. Quando você já começar a ter 2, 3, 5, 10 clientes, você já vai precisar de um sistema de busca de arquivos XML. Isso, cara, te facilita, te dá uma economia de tempo extremamente alta. Uma economia de tempo extremamente alta. Por quê? O que esse sistema faz? Você vai aprender isso. Parte mais prática, como que você importa uma nota, faz a importação. Basicamente, um sistema desse, ele vai lá na Receita Federal, busca os arquivos XML e te traz para dentro do teu servidor. E você dali faz as importações para fazer as apurações fiscais. Ou seja, antigamente, quando eu comecei ainda a trabalhar, que foi nessa época de transição de nota fiscal de papel para nota fiscal eletrônica, a gente lançava pela chave, a gente pegava a nota, bipava, porque não tinha um sistema que buscava esses arquivos XML bem na época que eu comecei a trabalhar. Então a gente pegava nota por nota, bipava a chave e com essa chave o sistema contábil fazia a leitura da nota e trazia a importação. Isso demora e, pelo amor de Deus, eu vejo gente ainda até hoje no escritório de contabilidade lançando nota na chave. Pelo amor de Deus, cara, você tá gastando o seu tempo valioso numa coisa que com um sistema que eu pago aqui R$80 por mês, que eu uso a CIEG. Tem CIEG, tem Arquivei, tem Espião, tem vários. O conceito é um sistema que busca arquivos XML. Esse é o conceito do item 2, do segundo sistema que você precisa. Cara, muito barato mesmo, e vai te trazer uma economia de tempo, porque todas as notas de entrada que você vai precisar lançar do seu cliente, ele vai importar, você vai pegar o arquivo XML, ele lê de uma vez só, importa tudo. Tipo, você importa 500 notas fiscais em 5 minutos, você importa. Imagine o trabalho disso fazendo você nota a nota. Então, um sistema de busca de arquivo XML, item número 2. Se eu tivesse começando hoje no meu escritório de contabilidade, era esses dois únicos sistemas que eu teria pago no meu escritório. Mas, Eduardo, existe consultoria IOB, existe Econest, contrato ou não contrato? Cara, você contrata um trem desse, de repente você nem vai usar. Por quê? Não sei se você já teve a experiência de uma consultoria, mas ela é muito engessada, eles não te respondem, eles são muito teóricos. Então, eu não acho muito valioso nessa parte. Eduardo, eu tenho um sistema lá de auditoria de arquivo SPED. Cara,
Se você não estiver fazendo nem SPED ainda, espera você ter SPED para contratar um sistema de auditoria. Eduardo, eu tenho outro sistema. Cara, esses dois sistemas, sistema contábil e sistema de busca de arquivos XML, é muito mais que suficiente para você atender ali os seus primeiros clientes que você está começando. Depois, quando você já tem 5, 10 clientes, eu uso muito mais sistemas aqui hoje. Eu tenho vários sistemas de importação. Mas se eu trazer isso para vocês, é algo que está muito ainda fora da tua realidade que está começando. Então vamos pensar um passo de cada vez. Depois que você já tiver com 5, 10 clientes, se você já quiser fazer importações direto do cliente, eu te falo, olha, tem esse sistema de importação, cara, é muito bom o sistema, recomendo você fazer, tal. Eduardo, eu estou fazendo já arquivo SPED, eu já tenho SPED fiscal para mandar, já tenho empresa do lucro presumido ou do lucro real. Cara, contrata esse sistema que ele faz a auditoria de arquivo SPED, tal. Então, espere acontecer. Espere o seguinte mandamento. Primeiro você encontra clientes, primeiro você fecha com clientes, para depois você ir adotando mais ferramentas especificamente. Então, essas duas ferramentas que eu falei, sistema contábil e busca, são as duas ferramentas pagas. Agora, tem mais duas ferramentas que eu vou te recomendar aqui, que essas ferramentas são 100% gratuitas. Você só vai ter que usar elas. E são ferramentas extremamente importantes. A primeira delas que eu uso e recomendo e conheço, é o Nibo Obrigações. O que essa ferramenta especificamente faz? Essa ferramenta ela te dá um controle gerencial das tuas obrigações acessórias. Por quê? O maior medo de quem está começando, julgo, é o medo das obrigações acessórias. E só quando que isso é um medo? Quando que isso é um medo? Quando você não conhece. E lembra que eu falei da aula número 2 do medo de largar o emprego e começar o teu escritório? Aqui é a mesma coisa, esse medo ele nunca vai deixar de existir. A gente sempre tem medo aqui ainda de esquecer uma obrigação acessória. Imagina, 1, 2 clientes, você talvez até memoriza na cabeça, mas aqui, gente, 50, 100 clientes, como é que eu vou memorizar isso? Então a gente não pode dar margem para erro. Por quê? O que essas obrigações acessórias fica perigosa? Quando você esquece. Porque se você não esquecer, ela não é perigosa. Se você fazer ela não dá multa para quem faz. Ela dá multa para quem não faz. E como que eu não esqueço de maneira alguma? É tendo o controle dessas obrigações. É o que eu falo. Olha, se você está começando agora e não teve a experiência prática, o que eu preciso primeiro te dizer? É o seguinte, olha, se a sua empresa é do Simples Nacional, você vai ter essas e essas obrigações. E essas obrigações, elas vencem tais e tais e tais dias. Pronto. Agora, se você já sabe qual a obrigação que você faz, você já sabe que dia ela vence. O que falta para você fazer? Você fazer. Agora, levei multa, Eduardo. Levou multa por atoísmo, porque você sabia qual era, sabia que dia vencia e não fez nada para mandar ela. Então é atoísmo. Não é mais medo, não é conhecimento prático, é literalmente atoísmo. Então, como que você faz isso? O Nibo Obrigações é uma ferramenta 100% gratuita. E você contrata ela e você primeiro só parametriza uma única vez. Contratei um cliente, o Joãozinho, uma padaria do Simples Nacional. O que eu vou ter que fazer de obrigação acessória? Aí você vai dizer para a ferramenta, olha, eu preciso fazer o DAS, preciso fazer a CFIP, uma vez por ano eu preciso fazer a DEFIS, uma vez por ano eu preciso fazer a RAIS, uma vez por ano eu preciso fazer isso. Pronto, diga para a ferramenta. O que a ferramenta vai fazer por ti? Todo dia, no mês, ela vai te avisar, lá na sua tela. Ô Eduardo, você tem essa empresinha aqui, o Joãozinho. O Joãozinho tem essa e essa obrigação, você já fez? Aí você vai falar, fiz, você vai lá, conclui a obrigação. Ah, eu não fiz, o que você vai ter que fazer? Correr atrás de fazer, por quê? Se você esquecer, passar do dia tal, o que vai acontecer? Multa. E o que você não quer? Levar multa. Então é uma ferramenta 100% gratuita que até hoje eu vejo gente ainda controlando no Excel. Não tenho nada de errado, mas eu não gosto de usar o Excel para tudo. Eu gosto de ter tudo, eu sou muito cara de sistema, eu gosto de ter tudo dentro do sistema. Eu gosto de pegar o meu notebook aqui agora e saber se tem alguma obrigação acessória pendente no meu escritório. Eu pego o meu notebook literalmente aqui na minha frente e olho tudo
que a nossa equipe já fez aqui de obrigação acessória. E eu como gestor, eu como contador, o que eu tenho que fazer? Acompanhar. Ah, Eduardo, eu sou sozinho, então você é o gestor, você é o operacional, você é tudo, mas você precisa ter uma ferramenta dessa. E gente, o Eduardo custa, tem que pagar, essa é gratuita, você entra lá e se cadastra, o free lá, a opção free dela já dá suficientemente para você começar. Então é isso que você precisa para não correr o risco de levar. Então, para mim, na minha cabeça, muita gente diz, começar um escritório de contabilidade sem conhecimento prático é loucura, as obrigações acessórias vão te engolir. Não engole nada, só engole se você não sabe. O que você tem que fazer se esse é o perigo? Vamos evitar o perigo. Você sabe que andar a 200 km por hora corre risco de você se acidentar, não sabe? Você anda a 200 km por hora? Não. Por quê? Porque você tem medo e você não quer se acidentar. É a mesma coisa dentro do escritório. Se você sabe que esquecer uma obrigação acessória vai quebrar o teu escritório, você vai esquecer a obrigação acessória? Não. Então vamos evitar isso? Vamos. Vamos utilizar um sistema que esse sistema é capaz de controlar tudo isso para você. Agora, se você sabe que se esquecer você quebra, e você sabe que você tem essa obrigação, e você sabe o dia que venceu, e mesmo assim ainda você capotou o seu carro, aí não é culpa do conhecimento prático, é culpa sua, que você sabia o que precisava ser feito e basicamente não fez. Então, dica número 3, plataforma 100% gratuito, você entra lá, se cadastra. Eduardo, existe outras? Existe uma que chama, eu não sei pronunciar, mas é Taxido, é TASKDO, mas é paga. Existe o próprio Gesta. Eduardo, existe no módulo da domínio um módulo obrigações. Cai fora que não funciona. Lorota, domínio, ferramentas que a maioria delas que tem delas à parte, cara, eu saí fora de tudo porque aquele troço não funciona. Então, ou utiliza Nibble, ou tem a Gesta, ou tem a essa tal, ou tem outros aí que você pode procurar. Mas o fundamento é o quê? Alguma ferramenta que você controla as obrigações, para você literalmente não esquecer. E a quarta e última ferramenta, que é uma ferramenta 100% gratuita, cara, essa ferramenta é show de bola. Eu tinha um problema no meu escritório de contabilidade do seguinte, por exemplo, eu vou te dizer como que a gente usa ela aqui no escritório para você entender como que ela pode ser útil para você. Eu sei, você está aqui, você não sabe como abrir uma empresa, talvez, né? Talvez é esse o motivo que possivelmente você está aqui. Então, se a gente tem essa dificuldade, o que eu tinha aqui no escritório? Toda vez que a gente ia fazer um processo de abertura de empresa de um cliente, por exemplo, mesmo a minha equipe que sabia tudo que precisava ser feito, cansada de abrir empresa, não é a primeira empresa, a gente abre 30 empresas por mês, cansada, faz aquilo todo dia basicamente. O que acontecia? Na hora que ia protocolar um documento, estava faltando o RG autenticado. Na hora que ia levar na junta comercial, vixe, o cliente não pagou a taxa. Na hora que ia fazer um contrato social, vixe, esquecemos disso. Então, cara, eu falei, vamos resolver essa parada. E essa parada se resolve, sabe como? Processo. O que é processo? Olha, é uma história. Você vai numa churrascaria, hoje a carne está gostosa. Você vai na outra churrascaria, no outro dia, a mesma carne, o mesmo churrasqueiro, o mesmo local, a carne está salgada, é porque esse camarada não tem processo. O que seria um processo para resolver isso? Olha, a cada 100 gramas de carne, utiliza 3 gramas de sal. Então pode entrar o churrasqueiro A ou o churrasqueiro D, que a carne sempre vai estar com a mesma quantidade de sal. Isso, no tempo dos primórdios, isso chamava processo. Então vamos trazer isso para a nossa realidade no escritório. O que eu fiz? Cara, vamos criar um processo. Quando eu vou abrir uma empresa, o que eu preciso fazer? Item 1, que documentos eu preciso pedir? Preciso pedir RG, CPF, não precisa anotar isso, que a gente vai ter uma aula amanhã sobre isso. Mas você precisa trazer RG, CPF, documento de endereço, IPTU, ANBIS, várias coisas. Então a gente criou nessa ferramenta um checklist para quando eu for fazer uma abertura de empresa, eu já sei o que eu vou solicitar. Por quê? Não corre risco de eu esquecer. Quando eu vou protocolar um processo na junta comercial, eu já sei o que eu preciso levar. Quando eu vou fazer um processo de admissão de folha de pagamento, eu já sei que documento eu preciso solicitar. Quando eu vou fazer uma rescisão, eu já sei que tipo de documento eu tenho que enviar para o cliente. Percebe que ali
diminui e diminuiu drasticamente a nossa chance de erro. Por quê? Toda vez que a gente ia fazer uma abertura, solicitava o documento para o cliente, no meio do processo descobria que o cara era casado e a gente não solicitou a certidão de casamento. Aí o que a gente tem que fazer? De novo, pegar o telefone. E Joãozinho, cara, tem como você me mandar aqui a certidão de casamento? Aí o cara vai e manda. Aí a gente finalizava o processo e ia enquadrar ele no Simples Nacional. Eu percebia que precisava do título de eleitor e do imposto de renda dele. Aí mais uma vez a minha equipe ligava: ei Joãozinho, tem como você mandar para mim o título de eleitor e o imposto de renda? Cara, isso gera uma desorganização muito grande, o cliente estressa. Não precisa. Então vamos mapear o que precisa do início ao fim, tudo que precisa, e vamos pedir de uma única vez. E isso é possivelmente você fazer aonde? Numa ferramenta que chama Trello. Vou soletrar T-R-E-L-L-O. Trello é uma ferramenta de processo. E nessa ferramenta de processo, o que você pode fazer? Olha, se você ainda não tem segurança para abrir uma empresa, vamos pesquisar o que é os passos. O primeiro passo é pedir documento. Segundo passo é fazer uma viabilidade. Terceiro passo é redigir o contrato. Quarto passo é reconhecer a assinatura. Quinto passo é mandar para ele pagar a taxa. Sexto passo é juntar os documentos, RG, CPF autenticado e levar na junta comercial. Quinto passo, sair o contrato autenticado. Sexto passo, enquadrar no Simples Nacional. Então isso você pega uma pessoa que não tem experiência, consegue fazer o processo todo completo de uma abertura de empresa. E é por isso que eu, Eduardo Zandoná, essa pessoa que está aqui na sua frente, eu falo: é possível você começar sem ter a oportunidade de trabalhar dentro de um escritório. Como? De qualquer jeito, à torta e direita? Não, estando aqui as 10 lives comigo, assistindo a Semana da Independência, que você já vai sair outra pessoa 100% transformada daqui para começar o teu escritório. Mas é de qualquer jeito? É desorganizado? Não. Baixa essa ferramenta Trello, pesquisa, faz uma pesquisa você mesmo, lê conteúdo. Olha, vou tentar aqui eu mesmo me organizar. Quais são os passos que eu preciso para abrir uma empresa? Primeiro é uma viabilidade, primeiro é isso, primeiro é aquilo. E faz um processo. E aquilo, toda vez que você for fazer, se você não tem segurança ainda, o que você vai pegar? Você vai pegar o troço do processo e vai ticar um por um. Por quê? Porque ali você não vai errar. Admissão de funcionário, a gente faz também isso. Cara, vou admitir um funcionário. Nunca admiti um funcionário na vida. Como que eu faço? Vamos pegar o processo de admissão. Tô lá, pego a documentação, exame admissional, gero os contratos, mando para ele, envio o e-social. Cara, faz tudo. Então, isso te possibilita você de começar mesmo nessas condições aí que você está. Mas de que forma? De forma organizada.